já ouviu Deus aí? Levanta a mão para eu ver. A maioria ouviu Deus. Aleluia. O que a pastora falou é muito importante. E eu queria, só antes de iniciar a palavra, muito rapidinho, só dar uma ressalva sobre o que ela falou. Quem aqui ama a igreja que congrega? Se você não ama, não levanta a mão. Mas se você ama, levanta a mão aí. Vai chegar o dia que você vai encontrar uma pessoa que vai perguntar: e aí, como é a tua igreja? Aí tu vai dizer assim: não, é uma igreja boa, é missionária. Aí ele vai dizer assim: como assim missionária? Aí você vai dizer o quê? Você vai ter autoridade para falar sobre isso. Você vai poder dizer assim: eu faço parte dessa igreja missionária. Hoje a minha irmã, eu postei lá no grupo, né? Convidei minha família para vir. E lá tinha culto de missões Colômbia. E aí minha irmã perguntou: como assim Colômbia? Aí eu expliquei tudinho e eu pude dizer: eu faço parte. Eu não faço parte porque eu vou pregar, eu faço parte porque eu coopero. Eu não faço parte porque eu estou aqui no púlpito, eu faço parte porque eu oro. Sabe? E eu tenho um coração disposto a caminhar nas coisas de Deus. Então, se você quer se inteirar da sua igreja, pode me procurar a Edna, procurar o pastor Diogo, procurar seu líder, seu supervisor. Missões funcionam nessa igreja, amém? Aleluia. Povo de Deus, quando eu soube que ia trazer essa palavra, eu procurei em Deus uma mensagem, e eu já tinha 2 mensagens que eu já havia pregado, mas Deus não me confirmou que era essa mensagem. Eu estava muito aflito, porque os dias estavam passando, e acabava que eu não tinha a mensagem ainda, e eu não queria fazer algo de mim, eu não queria sentar, produzir uma mensagem que viesse de mim, mas ia ser uma ou outra, uma das duas. Eu só queria que Deus confirmasse quais seriam as duas. E ultimamente, graças a Deus, eu e minha esposa só temos andado com homem e mulher de Deus. Sabe, a gente estava ali na casa de Joelson, que é o líder da Judá, com o nosso supervisor, com o nosso também, que era o nosso supervisor, e hoje é pastor Lenils, Priscila. E lá, Priscila me perguntou o que é que eu ia pregar, e eu disse: eu não sei ainda, porque Deus não confirmou, mas eu tenho 2 palavras, esperem ou por uma ou por outra. Aí Lenilson disse assim, aí ele disse assim: apaga as 2, pô, Deus vai te dar algo novo. Ele disse algo do tipo assim, eu fiz: tu é doido, né? Se eu apagar essas 2, eu fico sem o que pregar. Aí a gente riu, brincou. Quando eu chego em casa, eu começo a orar a Deus, e eu começo a chorar na presença de Deus. E aí eu estou ouvindo uma música, e essa música, no final dela, quem está louvando começa a falar assim: se o Senhor está onde estão os órfãos e a viúva, é lá que eu quero estar. E fala assim a música: sabemos que o seu coração queima por pessoas, então aonde tem pessoas é lá que eu quero estar. E eu comecei a chorar muito quando eu vi isso, porque é o que eu estou vivendo hoje. Cada dia mais Deus tem colocado amor no meu coração por pessoas. E aí Deus colocou na mesma hora um tema na minha mente. E o tema da palavra que Ele me deu foi: amar o que Deus ama. E foi meia hora chorando para Ele me dar só o tema, tá? E aí isso hoje, 4 horas da tarde. E aí eu comecei a escrever tudo que Ele ia me dando e tudo que eu pretendia falar em meu coração. E o texto que eu vou utilizar de apoio se encontra lá em Jonas, capítulo 4. A gente vai ler um capítulo inteiro agora, tá? Quem quiser se colocar de pé, se coloca em nome de Jesus, em reverência ao Senhor. O texto diz o seguinte: entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso, e irou-se sobremaneira. Então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava na minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és El Deus, misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Ó Yahvé, agora portanto tira a minha vida.
eu te rogo, afinal é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou: tens alguma razão para te deixares enfurecer desta maneira? Então Jonas saiu para consolar-se num lugar ao leste, no oriente da cidade. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que mais aconteceria com a cidade. E Yahvé Elohim, Deus, fez crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando-o do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Todavia, no dia seguinte ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto, sendo frágil, secou. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase perder os sentidos. E por isso ele desejou morrer e exclamou: para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: tens algum motivo para estares tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: sim, tenho, e estou irado a ponto de preferir a morte. Entretanto, Yahvé ponderou-lhe: ora, Jonas, tens compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela, não a fizeste crescer, nem a plantastes? Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos, que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Aleluia. Imediatamente Deus me fez lembrar desse texto, que fala do amor que Deus tem pelas pessoas. Poder sentar em nome de Jesus. Que fala do amor que Deus tem por essas pessoas, do amor que Deus tem por pessoas. Eu acredito que todo mundo aqui conhece a história de Jonas, né? Quem não conhece a história de Jonas aí? Levanta a mão. Quem não conhece a história de fato, levanta a mão aí quem não conhece. Rapaz, todo mundo é bom de Bíblia, viu? Tem um ali que não conhece ainda. Quem conhece, amém. Quem não conhece, lá vem spoiler. Jonas, ele era um profeta experiente, bastante usado por Deus. E inclusive lá em 2 Reis existem menções sobre Jonas. Jonas, ele profetiza coisas de Deus acerca do reino de Israel. E Jonas, ele foi profeta durante o reinado de Jeroboão II. E certa feita ele estava na sua casa, na sua cidade, onde ele habitava ali, onde ele exercia o seu ministério. E Deus chega até ele e fala: Jonas, eu estou precisando que você vá até uma cidade e pregue contra essa cidade, porque se essa cidade não se arrepender, eu mesmo vou destruí-la. E essa cidade, Jonas, é Nínive. Automaticamente Jonas, ele responde a Deus e se intriga dentro de si, e fica com raiva, ele fica triste, ele fica desesperado. E ele rejeita essa missão de Deus. Então ele foge, né? Ele pega um barco lá ele vai para Jope, para pegar um barco, para ir em direção a Tarsis, para fugir de Deus. Mas eu quero te contar assim, por que Jonas não simplesmente obedeceu? Por que ele não simplesmente disse: tá certo, eu vou lá? Nínive era uma cidade que ficava ali nas regiões do Império Assírio. E especificamente Nínive era uma cidade conquistadora de guerreiros, de reis e generais terrivelmente maus. E eram generais e reis que gostavam de explanar e esbanjar os seus feitos nas guerras. Sabe, sempre que eles saíam a conquistar,
eles gostavam de usar de tortura, eles gostavam de usar de morte, de massacre, de dor, de sangue, de violência. E isso faz com que a gente entenda que Nínive não era flor que se cheirasse, não é isso? E além disso, alguns historiadores, a gente não pode afirmar, mas alguns historiadores, estudiosos, eruditos, dizem que os pais de Jonas foram mortos pelos ninivitas. Foram mortos pelos ninivitas. Porque eles concluem que como é que um servo de Deus ia ter tanta resistência para pregar para uma cidade ser salva. E Jonas afirmava: eu não vou, porque eu lhe conheço, eu sei como é que o senhor é. O senhor fala: vou matar, mas no final o senhor vai lá e ama. Não, esse povo tem que ser destruído, esse povo tem que deixar de existir, então eu não vou. E é através disso que eu quero trazer uma mensagem para vocês. E o tema da mensagem é: amar o que Deus ama. Para você que toma nota, já anota o primeiro ponto aí, que diz: ouça a direção de Deus. Ouça a direção de Deus. Sabe, nem sempre, ou na maioria das vezes, ou sempre, o que Deus fala pra gente não vai de encontro ao que a gente quer. Para pensar um pouco aí na tua natureza. Quem você é? Sem Deus, tá? Ser humano, natural. Você nasceu da carne. Você ainda existe nesse plano natural, certo? Então, sem Deus, para pensar na tua natureza aí. Sabe, nós somos egoístas, nós somos avarentos, nós somos brigões, nós somos cheios de direitos, sabe, nós temos perversidades em nossas mentes, nós somos apressados em ganhar. Então, por mais que o Espírito Santo ele passe a habitar em nós, a natureza de Deus ela vai contra a nossa natureza. Então é certo que quando Deus nos dá o direcionamento, esse direcionamento não agrada a nós mesmos. Ele vai dizer assim, ei, prega para aquela pessoa. Aí você vai dizer: para fulano? Oxi, fulano estava mentindo sobre mim, falou de mim pelas costas, fulano não me ama, fulano uma vez me viu na rua, não me deu carona. Ei, prega para ciclano, ou então, ei, ajuda ciclano. Ciclano é um ladrão, como é que eu vou ajudar esse cara? Esse cara não tem pudor nenhum, esse cara faz maldade. Ou então diz assim: ei, vai para a Serra Talhada ser pastor lá. Aí a pessoa fala: eu vou para a Serra Talhada, mas eu tenho uma vida aqui, meus filhos estudam, como é que eu vou fazer para ser, meu Deus, um pastor agora? Eu não estava esperando isso para hoje. Vai sempre contra a nossa natureza. Então, quando Deus dá uma direção, por mais que seja desconfortável, por mais que lhe traga insegurança, ou então por mais que lhe traga discordância, ouça a direção de Deus e a cumpra. Porque quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus está nos direcionando, a gente está deixando de viver algo que nós viveríamos ao fazer o que Ele está mandando. Ao mesmo tempo que Ele manda a gente fazer alguma coisa por alguém, em algum lugar, em algum momento, Ele também tem com a gente alguma coisa nesse momento. E quando a gente se recusa, a gente está deixando de viver algo com Deus precioso. Sabe, então hoje, nessa noite, de maneira simples e didática, Deus está dizendo para vocês: ouçam as minhas direções, pratiquem aquilo que eu estou direcionando, pois só assim vocês vão viver experiências comigo. É interessante porque lá em Atos 9:17, lá em Atos 9:17 fala o seguinte. Então, bota 9:16 por favor. Eu errei a referência. 15, 14, 13, 12, 11. Tá sabendo qual é o versículo, não, irmão? É o 11. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento.
E acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos, para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males ele tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes de sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo o que lhe será necessário sofrer, por causa do meu nome. Sabe, quando Jesus ele fala com Ananias, Ananias teme, porque Saulo, ele ainda usava esse nome, Saulo, na época, ele era zeloso pelo judaísmo e sua lei. E os cristãos, eles não seguiam essa lei mais, eles seguiam a graça de Cristo. E ele perseguia, ele matava, ele prendia, ele torturava. E Ananias não era bobo, ele sabia que Saulo estava indo para lá para prender, para matar, para interrogar, para saber onde é que estavam os apóstolos. Então ele temeu e ele disse: Senhor, o Senhor é bobo. Deus, o Senhor é bobo. Esse cara aí, ele veio para matar todo mundo. O Senhor não está sabendo não? E aí Deus diz a ele: rapaz, vai lá, porque ele vai descobrir o quanto ele tem que sofrer por causa do meu nome. Ouça o direcionamento de Deus, ouça a direção de Deus. Não vai ser agradável nunca. Vai contra a sua natureza, vai contra a sua vontade, vai contra o seu querer, vai contra o seu comodismo, vai contra a sua zona de conforto, mas ouça o direcionamento de Deus. Hoje a gente entende que Ananias foi o responsável por chegar em Saulo, orar por ele e escamas caírem dos seus olhos. Só depois disso Saulo passa a adotar agora o seu nome romano para pregar para os gentios, como Paulo de Tarso. Então Ananias foi fundamental na obra do Senhor, para que o homem conhecido como o maior missionário depois de Cristo pisasse na terra e pudesse fazer o que fez. E muitas vezes Deus dá um direcionamento para você e você no seu coração fala: eu não vou, essa pessoa não vai me ouvir. Eu não quero porque eu não sou capaz. O meu líder não tem nem autoridade para falar isso para mim, então como é que eu vou cumprir? Será que ele não tem autoridade? Segundo ponto: aprenda a amar as coisas de Deus. Geralmente a gente está vivendo as coisas em Deus, bacana, Deus está usando a gente está sendo transformado, e Deus está alterando nossos pensamentos, nosso caráter. Mas a gente não ama as coisas que Deus ama. A gente ama observar que Deus está nos transformando, nos utilizando cada vez mais. Um dos maiores indícios de que você não ama Deus é quando você freia a direção dele. Jonas, ele não se preocupou com o que Deus ama. Ele se preocupou apenas com a sua justiça própria. Jonas tinha um motivo para não ir. Jonas tinha um motivo natural perfeito para não ir. E Jonas não amou o que Deus ama. Vocês sabem quantos habitantes tinham lá em Nínive? Tinha patos. Cadê o pastor Silvano? Está aí não, né? Tinha patos lá em Nínive, de gente morando lá. 120 mil pessoas. Em Patos tem 97 mil. Segundo o IBGE 2022. Então Jonas estava querendo deixar de pregar para um ambiente cujo exército era terrível e seus reis, mas estava esquecendo que lá tinha criança, lá tinha mulher, lá tinha mãe, lá tinha pai, lá tinha gente que necessitava do amor de Deus e que não sabia discernir o mal e o bem, e não sabia o que fazia a mão direita nem o que fazia a mão esquerda. Tudo porque acreditava que aquele povo era ruim. Jonas não amou o que Deus ama. Da mesma maneira, gente, cortaram no vídeo, né, da célula Shekinah, que eu falei para a pastora, mas
Eu já fui um Jonas, eu já fui um Ananias. Porque dentro da medição, falei isso na outra vez que eu preguei, eu media muito. Então eu acabava deixando de acreditar nas pessoas, eu acabava deixando de entender as outras pessoas. A falta de respeito fazia com que eu não aprendesse com os demais. Então eu jamais ia ter condição de amar alguém e ajudar essa pessoa a chegar a algum lugar. E eu sei que tem gente aqui que está do mesmo jeito. Deus mostra hoje pessoas aqui que precisam sair desse ambiente e deixar de odiar, deixar de medir, para amar as coisas de Deus. Sabe qual é a criação mais preciosa de Deus? É vocês. E quando você fala assim, eu não vou com a cara de fulano, não, tudo menos esse líder, não, eu não vou obedecer, você está deixando de amar as coisas de Deus. Você está deixando de empreender amor naquilo que Deus mais ama. Você está deixando de viver um momento com Deus de intimidade em amor, e fazer você crescer também em amor. Jonas não amou. Aí Deus, ele vem com a lição para Jonas, porque Deus não podia deixar de ensinar o seu servo. Jonas senta lá, a Bíblia diz que ele começa a observar a cidade e esperar para ver o que mais ia acontecer. O meu coração acredita que Jonas estava esperando o povo não se converter e Deus mandar um meteoro. Puf. Mas aí naquele sol quente, Deus cria nessa versão aqui fala mamoneira, mas também tem a abobeira. Enfim, Deus ele cria uma planta que cobre a cabeça de Jonas e faz sombra. Jonas fica 100% acomodado na sombra, tranquilo, observando de camarote o que aconteceu em Nínive. Ele fica bem. A palavra mostra isso, deixa claro, ele fica top. Aí Deus vai lá durante a noite e manda um verme e mata a planta. No outro dia ele manda aquele calor, aquele sol quente de João Pessoa, meio-dia. E Jonas se enfurece e deseja morrer. Aí Deus pergunta a Jonas, ô Jonas, o que houve que tu tá tão irado, cara? Não, é por conta da planta aqui, né, que estava fazendo sombra em mim e agora morreu. Peraí, Jonas, deixa eu entender então. Quer dizer que tu estás com raiva de algo que foi destruído, que tu não plantou, que tu não cuidou, que tu não regou, que tu não fez nada, e você não quer que eu livre as pessoas que eu criei e eu amo, porque eu criei, eu plantei, eu dei vida, eu dei livramento, eu permaneci vivo até hoje, eu não destruí até hoje, eu preservei até hoje. Aí você está dizendo para mim que eu não posso salvar elas, coisa que eu fiz, mas tu quer que eu salve algo que tu nem criou, algo que não é teu. Nesse momento Jonas aprende a maior lição que a gente pode aprender, que é amar as coisas de Deus. Desde que eu comecei a caminhar com o Lenilson, ele me ensinou muito, não falando, mas agindo, porque eu sou muito observador, a amar a pessoa. Sabe, quando eu virava bicho no meu casamento, quando eu perdia as estribeiras, quando eu me manifestava, aí Edna me denunciava, né? Porque Edna denuncia de verdade. E aí eu esperava, meu Deus, lá vem, quer ver, Lenilson vai me pegar e vai me chicotear, vai me condenar, vai me colocar no calabouço. E ele chegava e dizia, meu irmão, eu não acredito que você é isso não, eu acredito que você é um homem de Deus. Eu preferia que ele brigasse comigo do que ele falasse isso. O amor que ele tinha era tão constrangedor que a gente ficava decepcionado, porque a gente deixou de amar o que Deus ama, que no caso era minha esposa. Porque sempre que a gente tem uma discussão elevada com o nosso cônjuge, sempre que a gente desrespeita, sempre que a gente faz ele chorar, sempre que a gente decepciona, sempre que a gente não vive em amor, amando a nossa companheira, ou o nosso marido, a nossa esposa, a gente está deixando de amar aquilo que Deus ama. Mas com Lenilson eu aprendi que amar independente do ódio dos outros é possível. Acreditar independente da falha dos outros é possível. Dar forças para caminhar independente da falta de visão que o outro tenha é possível. E hoje eu estou caminhando com o Alisson. Eu acredito que a minha história com o Alisson vai ser linda.
Respeito muito ele, Paula. E eu sei que Deus preparou um ambiente novo, um momento novo. E eu e minha esposa vamos viver esse momento em Deus, porque já chega de picuinha, já chega de coisas que atrasem o progresso de Deus em nossas vidas. E Deus hoje, Ele está falando com vocês acerca disso. Deus vai derramar no coração de vocês amor pelas coisas dEle, amém? Tópico 3. Não maltrate o que Deus ama. Existem vários universos psicológicos aqui. E cada um deles já passou por várias coisas. Eu sei que Everton Bruno deve ter passado por muita coisa. Eu sei que Cauana deve ter passado por muita coisa. Minha esposa já passou por muita coisa. Gil já passou por muita coisa. E cada um tem uma mentalidade formada de acordo com o que já viveu. A pastora Wendy, meu Deus, quantas coisas essa mulher já viveu. E algumas dessas coisas que a gente vive pode acabar ferindo nossa alma a ponto de nos fazer puxar o freio de mão eterno. Sabe, esse freio de mão não deixa a gente caminhar nas coisas de Deus. A gente fica ferido, triste, magoado, traumatizado. A gente não quer mais servir. A gente não acredita mais em pastor. Quando eu vejo um homem de Deus desse dizendo que não acreditava em pastor antigamente, eu faço, meu Deus, e hoje ele é um homem de Deus. Tremendo homem de Deus. Mas ele não acreditava mais em pastor. Sabe? E a gente acaba maltratando essas pessoas porque a gente está ferido, porque a gente está machucado, porque a gente não acredita mais em nós mesmos e em Deus nas nossas vidas. Mas hoje Deus está falando para vocês assim, ó: vocês vão parar de maltratar as pessoas que eu amo. Eu vou derramar respeito na mentalidade de vocês para com seus líderes. Eu vou derramar respeito na mentalidade de vocês para com seus pastores. Eu vou derramar respeito na mentalidade de vocês para comigo. Sabe, a gente vive uma vida hoje de opinião, de achismo, de querer. E a gente fala, eu não vou, eu não quero, eu não posso, não tem como, não dá, amanhã, quem sabe, não sei, vácuo, não atendo. Eu vou nada. Pois se Alisson vier me corrigir, ele vai ver o que eu vou dizer a ele. Deixa ele vir para ele falar comigo, se ele vier. Agora Alisson é brabo de verdade. Ó, Jorge fez, nada. Mas eu amo o Alisson. Ele não é brabo não. Deixa Alisson vir me corrigir, que ele vai ver. Eu tenho um argumento, rapaz. Que argumento. Eu vou faltar mesmo, estou cansado, eu trabalho. Esse povo não trabalha e quer que eu não fique cansado. Eu estou cansado. E começamos a ferir os outros porque a gente está ferido. Rapaz, eu não vou mais liderar não quero, eu vou só para a igreja. Eu vou ficar lá sentadinho, tranquilo. Sabe por quê? Porque eu já liderei e doeu. Eu já liderei, eu chorei por causa disso. Eu já liderei e as pessoas não acreditaram em mim. Eu já tentei e foi completamente traumatizante. Sabe, isso lhe para, isso lhe frustra, isso lhe deixa sem querer fazer mais nada. Mas é hoje que Deus está marcando encontro com vocês. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas sabe, Deus está transformando o ambiente aqui, mental, psicológico, espiritual, para Ele colocar em uma nova caminhada, reciprocidade, sabe, com Deus, com a liderança, com a verdade que é a palavra. Chegou a hora de viver um novo tempo. Não tem como mais dar pausa, não tem como mais dar pausa nas coisas de Deus, não. Não tem como. Não, eu estou no culto, pausa, vou para casa agora. Pausa, vou trabalhar. Não, play, estou na célula. Não, agora é play direto. É ser crente direto. É ser crente no trabalho, na igreja, em casa, com a esposa, com amigos, aonde quer que for. Não tem mais tempo para não ser crente. Não tem mais tempo para não concordar, igreja. Deus está falando isso. Para de discordância, vive as minhas coisas. Eu fiz tanta loucura no mundo. Tanta loucura.
Aí eu não vou obedecer um direcionamento simples. Eu não vou me doar para que as coisas deem certo. Gente, eu amo dizer eu faço parte. Pense como eu gosto de dizer isso. Eu faço parte. Porque isso completa a alma. Porque eu não faço parte de uma banda. Eu não faço parte de um grupo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Sabe, quando eu morrer eu vou ver Ele na glória vai me dizer: meu filho, você era defeituoso, mas você fez parte. Entra no reino de gozo. Aleluia. Não maltrate mais as coisas que Deus ama. Eu não estou falando de objeto, eu estou falando de gente. Eu estou falando de pessoas. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que você está com o teu líder. Eu não sei como é que você está com o seu supervisor. Eu não sei como é que você está com o seu pastor. Mas Deus está falando: não maltrate aquilo que eu amo. Tu sabe o que é que maltrata mais do que uma resposta na ponta da língua? É uma falta de resposta em Deus. Porque teu líder vai olhar para ti e vai ficar tão triste. Vai dizer: ô rapaz, eu queria tanto que Joel estivesse bem, mas Joel não me escuta. Dói mais isso do que você dizer: eu não te respeito. Ele não está nem aí para essa tua palavra. Dói mais ele gastar tempo, investir tempo, e você não corresponder porque simplesmente não quer. Porque simplesmente não acredita mais. E hoje Deus está falando: é tempo de parar de maltratar quem eu amo. Aleluia. É tempo de parar de maltratar quem eu amo. Deus ama pessoas. Deus vai sempre usar pessoas. É tudo sobre pessoas. Mas não é sobre você, é sobre quem está do seu lado. Você está entendendo? Deus ama pessoas, é tudo sobre pessoas, foi sempre sobre pessoas, mas não sobre mim, é sobre você, é sobre como eu tenho que lhe tratar, é sobre como eu tenho que socializar contigo, é sobre como eu tenho que te respeitar, é sobre como eu tenho que te amar, é sobre como eu tenho que te suportar, é sobre como eu tenho que acreditar em você, é sobre como eu tenho que ter tempo para você. Não é sobre mim. Não é sobre eu chegar em casa e descansar. É sobre eu sair do meu descanso para, através de uma ajuda em Deus, eu te ajudar. Nós precisamos entrar nesse ambiente. Nós precisamos entrar nesse ambiente. E quarto e último ponto: permita o recomeço de Deus. Permita o recomeço de Deus. Eu não sei se tem ex-líderes aqui. Eu não sei se tem ex-pastor. Eu não sei se tem liderado que não caminha mais em célula. Eu não sei se tem desviado do evangelho aqui. Eu não sei se tem gente que deixou de acreditar em Deus de fato. Eu não sei. Mas hoje é um tempo de recomeço em Deus. Permita o recomeço de Deus. Todo dia que você acorda e respira é uma nova chance para você recomeçar. Todo dia. Todo dia. Eu estou vivendo e caminhando uma palavra que eu disse. Eu acho que eu falei isso na ministração passada. Em dezembro de 2023 passou a retrospectiva. E eu olhei para a retrospectiva que passou e Deus falava para mim: tu só fez reclamar, tu não estava. Eu estava. Não, você não estava. Seu corpo estava, mas seu coração não. Você não gostou, você questionou. Isso aí você não quis ir, mas você foi. E eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Eu disse: Senhor, 2024 eu vou para tudo, eu vou fazer tudo, eu vou amar tudo, eu vou querer tudo, eu vou me entregar em tudo. E eu estou cumprindo, e Deus está fazendo coisas maravilhosas na minha vida, como homem de Deus, como servo, como discípulo de Jesus, sabe? Coisas que eu não concordo, estou nem aí se eu não concordo, eu vou fazer do mesmo jeito. Coisas que eu não queria, não importa se eu não quero, é preciso, então eu vou fazer. Eu recomecei em 2024. Se você quer recomeçar também, porque ainda dá tempo de recomeçar, fica de pé no teu lugar em nome de Jesus.
Se você quer recomeçar,